Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma querida escola bíblica dominical. Nós usamos a revista da nossa editora Betel, que nesse trimestre está estudando sobre a mordomia cristã. Mordomia bem no sentido de administração. E estamos atentando para a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Deus nos confiou recursos e nós pedimos a Deus direção para administrar aquilo que Deus nos confiou. Então, hoje estamos estudando a lição de número 5, que tem por título Compaixão, atitude de quem ama a Deus. Quem ama a Deus tem compaixão do pobre, do necessitado. E este é o assunto que nós vamos abordar nesta manhã. Então, movido de íntima compaixão, a prática da empatia no ministério de Jesus. Tudo que Jesus realizou com uma íntima compaixão. Se ele curava os doentes, ele curava por íntima compaixão. Se multiplicava pães e peixes por íntima compaixão. Morreu na cruz para nos salvar por íntima compaixão. Então Jesus atuou com uma íntima compaixão continuamente. Então, e o que é compaixão? Sentimento de pesar, de tristeza, causado pela tragédia alheia e que desperta vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. Jesus, todo o seu ministério, trabalhou com muita compaixão até dar a sua vida na cruz do Calvário para que nós fôssemos salvos. Então vamos abordar hoje compaixão. Assim, olha, quando ele curou aquele moço cego, disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então disse, movido de íntima compaixão, Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo seus olhos viram e eles o seguiram. Foram curados por causa da íntima compaixão de Jesus. Agora vamos conversar um pouco mais sobre esta compaixão. O nosso texto de ouro desta semana é Provérbios 19 e 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Fazemos bem para o necessitado e a recompensa vem de Deus. Ficamos com crédito diante de Deus quando compadecemos do necessitado. Então, Deus retribuirá cada um segundo as suas obras. A nossa salvação é pela graça, mas a retribuição de Deus é segundo as nossas obras, aquilo que nós fazemos em favor do nosso próximo. A nossa verdade aplicada de hoje diz o seguinte: o autêntico discípulo de Cristo tem consciência de que foi chamado para abençoar, fazer o bem, movido pelo amor a Deus e ao próximo. Qual é a nossa missão? Abençoar as pessoas e fazer o bem, com íntima compaixão, assim como Jesus tinha e tem íntima compaixão. Você foi abençoado para abençoar. Deus abençoa os cristãos e qual é a nossa missão? Abençoar outras pessoas, para que a bênção de Deus chegue até onde as pessoas necessitadas estão. Deus conta com os seus filhos para continuar esta obra de ter íntima compaixão pelo necessitado. O nosso texto de referência foi tirado do profeta Isaías. Então diz assim: porventura não é também que repartes o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desterrados? E vendo-o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, e gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Aqui
Deus está dando para nós o texto de referência que vamos comentar durante essa escola dominical. Ajudando o próximo, a luz de Deus brilha sobre as nossas vidas. Então, reparta o teu pão com o faminto. Quando a Bíblia fala de pão, não é simplesmente o pão, mas toda a alimentação, toda a necessidade da pessoa necessitada que bate à nossa porta. Assim, Jesus, vendo a multidão, encheu-se de íntima compaixão. Por que houve aquela multiplicação de pães, tantas pessoas sendo alimentadas? Porque Jesus sentiu íntima compaixão do povo. E é esta íntima compaixão que nos move a ajudar as pessoas. Assim, aquele menino tinha levado 5 pães e 2 peixinhos. Sua mãe preparou, ele estava ali no meio daquela multidão, tão necessário quanto os outros, mas quando Jesus perguntou se já tinha alguns pães, ele colocou os pães dele à disposição do Senhor. E como ele colocou os pães à disposição, pensando no necessitado, Jesus fez com que aqueles pães e peixes foram multiplicados e multidão foi alimentada. Por quê? Alguém abriu o coração para ajudar e cooperar. Com isso, Deus entra com a parte dele, que é a parte milagrosa, a multiplicação. A nossa introdução desta lição diz o seguinte: abordaremos tópicos importantes para despertar e reforçar nos discípulos de Cristo a responsabilidade de andar nas boas obras, ser um agente abençoador e perseverar em fazer o bem, movidos pelo amor a Deus e ao próximo. Deus nos convida, aí nos chama e nos comissiona para fazer o bem. Nós somos os agentes de Deus fazendo o bem, fazendo aquilo que Deus quer fazer pelo necessitado. Então, a Bíblia diz para nós lá em Efésios: porque somos feituras suas, do Senhor, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, Cristo nos resgatou, nos comprou, trouxe-nos para o reino, para que façamos a obra de Deus, façamos aquilo que Jesus faria para a necessidade do povo. O tópico 1 da nossa lição diz o seguinte: a benevolência de Deus. Deus é benevolente, Deus quer ver a bondade sendo aplicada no meio do seu povo e nos convida para isso, com base na benevolência dele, que nós também tenhamos benevolência. Então, Deus socorre os necessitados e os que clamam por ele. Deus socorre. E como que Deus socorre o necessitado? Através dos seus filhos, fazendo a obra de Deus. E também Deus intervém, Deus age milagrosamente, mas também usa os seus filhos aqui no mundo. O Salmo 34 diz o seguinte: clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Deus ouve a necessidade do necessitado e Deus usa os seus filhos para abençoar o necessitado. Por isso, desprezar o pobre é insultar a Deus. Por outro lado, ter compaixão dos necessitados é uma atitude que honra ao Senhor. Quando nós tomamos uma atitude de olhar para o necessitado e fazer por ele o que ele precisa, nós estamos honrando a Deus, porque Deus ama os necessitados. Provérbios 14, 31 diz: o que oprime o pobre insulta aquele que o criou. Deus sente triste quando alguém insulta o pobre, mas o que se compadece do necessitado, Deus honra o Senhor. Ajudar o necessitado é honrar a Deus em primeiro lugar. Então, Deus acolhe o necessitado. Se Deus acolhe o necessitado, a igreja tem a missão de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, acolher e ver as necessidades de cada um. Assim, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Quando uma mulher, a Maria, lá de Betânia, ungiu Jesus com um óleo precioso e caro, eles disseram: mas por que não dar para os pobres? Aí Jesus disse: vocês não vão me ter todo dia com vocês, fisicamente, humanamente falando, mas os pobres vocês vão ter sempre diante de vocês e vão ter ricas oportunidades de abençoar os necessitados. Então,
O sistema do mundo busca honrar os ricos, mas Deus se agrada de quem honra os pobres. Os valores do reino de Deus muitas vezes são invertidos. Enquanto uns honram os ricos, Deus quer que nós honremos os pobres, os necessitados. Olha o que diz o Salmo 82. Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Estaremos agradando a Deus quando nós nos posicionamos em favor do necessitado. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, que nos recompensa pelo bem que fazemos. Quando abençoamos os necessitados, ficamos com crédito diante do Senhor. Olha o que diz o Provérbios 19:7. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Fazemos o bem para o necessitado, não pensando que o necessitado vai nos retribuir, mas Deus é que vai nos retribuir segundo as suas riquezas. Aí somos ricamente abençoados. Temos sempre os pobres diante de nós. Jesus disse, então, o necessitado chega até a Deus e Deus observa se nós estamos fazendo a nossa parte de fazer aquilo que ele faria se Jesus estivesse aqui. Então, bem-aventurado aquele que ajuda os necessitados. Qual é a necessidade de cada um? Qual é a necessidade? É hora de estender as mãos. Cada necessidade, a cada dia, aparece diante de nós para fazermos alguma coisa. Então, a Bíblia narra a história de Dorcas, uma costureira que fazia muitos bens fazendo costura, abençoando os necessitados com roupa, com vestimenta, com vestuário a cada dia. E ela faleceu e o apóstolo Pedro chegou lá e todos disseram, olha o que ela fazia por nós na nossa sociedade. Olha como ela abençoava a nossa comunidade. Pedro orou, Dorcas ressuscitou, ela voltou a atuar na comunidade, abençoando todas as pessoas. Dorcas é o símbolo de uma pessoa ajudadora, que ela foi chamada de discípula do Senhor. Assim, 1.1, Deus abençoa o abençoador. Olha, quem abençoa o outro também é abençoado. Os ímpios o ignoram, os justos compadecem. Os ímpios pensam, não estou vendo, mas o justo vê a necessidade do próximo. Salmo 37 diz, o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Olha que diferença. O justo, além de não só emprestar, mas doar, fazer alguma coisa por alguém. Os cristãos fiéis procuram cumprir as palavras de Jesus em toda a sua plenitude. Eu sou cristão, parecido com Cristo. O que Jesus faria nessa situação? Então, nós como cristãos estamos hoje estudando praticar aquilo que Jesus praticaria naquele momento. João 14:21, Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quer mostrar que ama a Deus? Ajuda o necessitado, assim como Jesus ajudou. Assim, um adolescente ajudando um idoso, um adolescente ainda pequeno, mas já aprendendo a ajudar o idoso. A Bíblia diz para nós que devemos ensinar cedo. Ensine a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Aquele menino já foi instruído cedo para ajudar o necessitado. E a Bíblia vai dizer para nós ainda no livro de Salmos, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, o justo, aquele que abençoa outras pessoas, nunca vai passar necessidade, porque Deus está prontamente para abençoar tanto um quanto o outro, tanto aquela que abençoa como aquele que foi abençoado. Então, Jesus ensinou que abençoar o próximo é uma prática importante. Embora eles não tenham com que nos recompensar, o Senhor promete que seremos recompensados na ressurreição dos justos. Às vezes a recompensa não vai vir hoje, materialmente, amanhã, mas na eternidade nós seremos grandemente recompensados. Mas Deus, além de nos abençoar quando chegarmos na eternidade, mesmo hoje nós temos testemunhos de pessoas que são abençoadas porque foram abençoadores. Olha o livro de Lucas, Jesus falando, mas quando fizeres um convite, vai fazer uma festa, fizeres um convite, chama os pobres,
aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Imagina fazer uma festa e chamar exatamente pessoas que não vão recompensar, sabendo que a nossa recompensa está no céu, nas mãos do Senhor. Então, essa figura ilustra muito bem. Ele disse, vai fazer uma festa, chamar aqueles aleijados, necessitados, que não tem como que recompensar. Por quê? Você vai ser recompensado pelos altos céus. Deus vai abençoar de uma maneira poderosa. A nossa fidelidade terá uma recompensa. A nossa fidelidade em ajudar o próximo terá uma recompensa. Tudo está diante do Senhor. João disse que quem possui bens materiais e não ajuda o irmão, não pode dizer que ama a Deus. Se eu amo a Deus, eu olho para a necessidade do necessitado, do próximo. Está escrito em 1 João. Quem, pois, tiverdes bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará ele no amor de Deus? Se Deus ama o necessitado, se eu digo que amo a Deus, então eu preciso sentir a mesma compaixão que Deus sente por aquela pessoa. Como disse o salmista, bem-aventurado é aquele que atende o pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Você é uma pessoa que atende o necessitado? Então saiba de uma coisa, Deus vai nos livrar na hora do mal, porque Deus sabe que o nosso coração está tendo uma vida de compaixão, como Jesus teve. Assim, olha que pensamento importante para a gente pensar e raciocinar um pouquinho mais. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só tem o dinheiro. Não é para pensar um pouquinho mais? Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que só tem o dinheiro, mas não tem compaixão, não tem amor, não sabe que existem tantas pessoas necessitadas. E essa recompensa vem na eternidade. A nossa recompensa, se não vier aqui neste mundo, mas nós temos testemunho que Deus abençoa neste mundo, mas também na eternidade seremos recompensados. 1.2, socorrendo o aflito. O aflito é aquele que está com necessidade no momento, naquele momento. Benevolência é a qualidade de quem demonstra afeto e estima pelo outro. Benevolência. Essa característica deve estar presente na vida do cristão. Deus é benevolente. O cristão deve ser benevolente. Deus abençoa quem reparte com os pobres, guiando seus passos no caminho da bondade, da justiça e da verdade. Se somos uma pessoa abençoadora, então Deus vai nos dirigir e vai nos guardar e proteger. Provérbios 22 diz, o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Ele é de bons olhos, ele vê o necessitado. Então, se ele vê o necessitado e faz alguma coisa, saiba de uma coisa, Deus vai abençoar a pessoa que tem bons olhos. Assim, bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. Quem não quer ser livrado no dia do mal? Então, seja uma pessoa abençoadora, uma pessoa que abençoa os outros, que você já está dentro da palavra de Deus e Deus vai proteger no dia do mal, porque Deus sabe que você é um abençoador. Aprenda com Jesus a ajudar os pobres. Aprenda com Jesus. Quando Jesus curava, ele estava ajudando as pessoas. Quando alimentava, estava ajudando as pessoas. Quando ressuscitava, ele estava ajudando as pessoas. O tempo todo se dedicando. Tem um exemplo muito grande, o nosso Senhor Jesus. E se sou cristão parecido com Cristo, vou olhar para os necessitados. Ainda, refletindo, será que temos sido generosos aos olhos de Deus? É uma pergunta que eu faço para mim e façamos para nós também. Será que Deus tem aprovado a nossa atitude com o próximo? Para se pensar. Lembre-se, a alma generosa engordará e o que regar também será regado. Todos nós sabemos que regar é molhar a planta, é refrigerar a planta para que ela tenha crescimento. Então a Bíblia diz, aquele que regar também será regado. Eu ajudo o necessitado, Deus me ajuda e me abençoa nas horas que eu estou precisando. O que rega, também será regado. Guardar esse pensamento. O que rega, também será regado. Assim, plantando e regando para Cristo. O que rega, também será regado pelo Senhor. Então, quem é generoso será abençoado,
pois reparte o seu pão com o pobre. Então, o generoso reparte o pão com o pobre, então ele vai ser abençoado. Deus não se esquece dos que socorrem o próximo. Às vezes nós prestamos o socorro a alguém que ninguém está vendo, mas Deus está vendo e ele vai nos abençoar por sermos abençoadores. Então, os que necessitam de socorro do Senhor não serão esquecidos. Deus não esquece o necessitado e não esquece também daquele que abençoou o necessitado. Olha o Salmo 9. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Deus não esquece o necessitado. E como Deus vai abençoar esse necessitado? Diretamente Deus abençoando ou usando os seus filhos, os cristãos, para abençoar. E Deus não esquece nem de um e nem do outro. Do mesmo modo, Deus também não se esquece dos que abençoa o próximo. Deus lembra de quem foi abençoado e do abençoador. Assim, sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo. E por isso eu ordeno que vocês sejam generosos com todos eles. Moisés estava fazendo um dos grandes sermões seu, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Então, antes de Moisés partir para o céu, ele fez um grande sermão e ele falou isso aí: sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo. Por isso eu ordeno que vocês sejam generosos com todos eles, dedicando, fazendo o bem para o necessitado. Então, nada escapa aos olhos de Deus. O bom samaritano ajudou alguém que estava lá no deserto. Ajudou e Deus viu. Nada escapa aos olhos do Senhor. Então, o autor da carta aos Hebreus ressalta que Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ele não se esquece nem do trabalho, nem do amor de quem socorre os santos. Deus não é injusto, ele estará sempre lembrando do que fazemos. Olha na carta aos Hebreus o que está escrito. Porque Deus não é injusto, para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que, com o seu nome, mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Então, aqui ele aborda, fizemos o bem no passado e ainda fazemos no presente. Uma atividade contínua. E Deus não esquece, ele sabe o que estamos fazendo. Assim, Deus não é nem injusto e nem esquecido. Deus não é injusto e nem esquecido, está sempre lembrando e ele é justo. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O que a Bíblia vai dizer para nós no livro de Malaquias? Há diante de Deus um memorial, escrito com todas as obras dos santos, dos filhos de Deus. Está tudo registrado diante do Senhor. Deus não se esquece. O profeta Isaías declarou interrogando. Aqui ele fez uma interrogação, é bom sempre lembrar, que ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, mas o Senhor nunca esquece dos seus. Isaías interrogou, veja o que está em Isaías 49. Pode uma mulher esquecer tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Ele interrogou. Mas ainda que esta se esquecesse, e todavia não me esquecerei de ti. O amor de mãe é muito forte. Isaías diz, e perguntando, poderia esquecer? Se uma mãe não pode esquecer, o Deus Todo-Poderoso também não esquece das nossas obras. Então, não me esquecerei de ti. Você tem feito algo para Deus e nem todos estão vendo ou estão sabendo, mas Deus está dizendo, não me esquecerei de ti. E quem ajuda o necessitado tem um crédito com Deus. Assim diz a palavra do Senhor. O que significa fazer boas obras? Ajudando como o bom samaritano lá no deserto, onde ninguém estava vendo, mas ele estava ajudando e Deus estava vendo e recompensou, e ficou essa história maravilhosa para nós refletirmos aqui, principalmente nesse dia de hoje, sobre a compaixão. Então, tópico 2, abençoando para ser abençoado. Eu quero ser abençoado, mas eu tenho uma necessidade de abençoar outra pessoa também. Então, se eu coloco na minha agenda de atitude de abençoar alguém, eu vou ser abençoado pelo Senhor. Então, o abençoador que reparte a sua comida com os pobres será abençoado.
Provérbio 22 diz isso, olha, o que de bons olhos será abençoado, porque deu ao seu pão ao pobre. O que é de bons olhos, ele vê a necessidade. Então, ele não faz de conta que não está vendo, mas está vendo e está fazendo alguma coisa, Deus abençoa. Deus se alegra com o cristão que abençoa o irmão e demonstra pelos menos favorecidos, porque honra o nome do Senhor. Então, ajudar o necessitado é honrar a Deus. A Bíblia deixa bem claro para a gente. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo escreveu: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Então, Deus nos abençoa e muitas bênçãos passam nas nossas mãos e não é a bênção para nós, para a gente passar para uma outra pessoa, ajudar outra pessoa, e ele disse, Deus vai te abençoar grandemente, e se você abençoar e tiver bons olhos para com o necessitado. Assim, uma senhora abençoando um senhor idoso, e nós vemos que é em dias de frio e abençoando nas necessidades. Quando a Bíblia diz, reparta o seu pão, quer dizer um pouco mais do que simplesmente um pão, toda a necessidade do necessitado, e Deus recompensa. Assim, uma coisa interessante que nós cristãos precisamos sempre lembrar, nós somos salvos pela graça. Jesus morreu na cruz do Calvário para nós sermos salvos. Mas nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para fazer boas obras. Olha este pensamento que deixa bem claro para nós. Não fomos salvos pelas boas obras, mas sim para as boas obras. Então, não é fazendo boas obras que eu vou para o céu. Eu vou para o céu crendo que Jesus morreu por mim para ser salvo. Mas uma vez que ele me salvou, agora sim eu vou fazer boas obras, ajudar as pessoas. É bem claro o pensamento. Assim fica um pouquinho mais detalhado e dá para a gente pensar. A graça é a causa da salvação. A nossa salvação não custou... Por nós não custou nada, mas para Jesus custou tudo, a vida dele no Calvário. A graça é a causa da salvação. A fé é o instrumento da salvação que nos leva à graça. As boas obras são a evidência da salvação. Então, somos salvos pela graça, fé na graça que Jesus morreu por nós para nos salvar, e através das boas obras eu mostro que eu estou salvo, que agora eu sou cristão, vou praticar as obras de Jesus. Então, somos salvos pela graça, mediante a fé. Para quê? Para realizar boas obras. Então, as obras não nos salvam, mas fomos salvos para realizar boas obras. Assim, 2.1. Abençoar o outro é assemelhar-se a Cristo. Cristo estava sempre abençoando por causa da compaixão, é ser semelhante a Cristo. Aliás, a própria palavra cristão significa semelhante a Cristo, parecido com Cristo. Então, abençoar o próximo nos torna mais parecido com Cristo. Parece, é um cristão, é muito parecido com Cristo. Muitas pessoas, muitas vezes, Deus cumpre os seus propósitos por meio da vida de seus servos, ou seja, dos crentes que amam a Deus e obedecem aos seus mandamentos. Qual é o propósito de Deus? Abençoar o pobre. Então Deus usa a sua igreja, os cristãos, para fazer esta obra em nome dele. E assim nós honramos a Deus. Então, sou cristão. E agora? Sou cristão. E agora? Cada um pensar. Agora sou cristão. Não fui salvo por minhas obras, fui salvo por Jesus, mas agora eu vou praticar boas obras. Sou cristão, e agora? Vou fazer alguma coisa para o reino de Deus. Então, sou cristão, e agora? Vou fazer as obras de Deus. Como nos ensina Jesus, o segundo mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. Aqui vale uma atenção que nós temos que ter uma autoestima, amar a nós e amar ao próximo como a nós mesmos. Assim nós vamos fazer a obra do Senhor. Mateus, Jesus ensinando, ele disse, e o segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a mim mesmo é sentir como se eu estivesse no lugar dele, na necessidade dele. Então, Jesus já ensinou compaixão. Jesus já ensinou compaixão, algo que você precisa ter. Olha o que diz, e vendo as multidões, Jesus,
teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus sentiu compaixão, porque elas precisavam de um pastor. Jesus sentiu compaixão, curou os cegos. Jesus sentiu compaixão, multiplicou pães e peixes. A íntima compaixão é que leva às boas obras. Então, Deus nunca fica inerte ao sofrimento do seu povo. Ele sempre é movido por amor e de íntima compaixão. Deus não é inerte, ele está vendo a necessidade das pessoas e usa os seus filhos para abençoar as pessoas. Assim, 2.2, sendo imitadores de Cristo. Aí nós vamos imitar a Cristo, porque Cristo foi abençoador e é abençoador. O apóstolo Paulo disse, lá na primeira carta aos Coríntios, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aqui Paulo diz, olha, eu estou imitando a Cristo, então vocês imitam a mim, aí nós estaremos juntos, sendo imitadores de Cristo. É muito importante. Isso significa que devemos imitar as atitudes de Jesus. Jesus andou por toda parte fazendo o bem, por todo lugar que ele passava fazia o bem. Atos 10:38 diz o seguinte, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus Pai estava com Jesus, ele só fez o bem, libertou, curou, alimentou, abençoou, pregou, ensinou o caminho do reino de Deus. E agora? Ele deu a missão à igreja para nós continuarmos fazendo esta obra, deu a missão a cada um de nós. Então, sejamos imitadores de Cristo, sejamos imitadores de Cristo. Quando fazemos a boa obra, somos imitadores de Cristo. Nas pegadas de Jesus, estaremos sendo imitadores de Cristo, fazendo o bem. Então, imitadores de Cristo, tá? Tá a cruz destacada aqui, imitadores de Cristo. O Cristo da cruz deu até a vida dele por alguém, por nós, por mim, por você. Então, sejamos imitadores de Cristo, ajudando os necessitados. Fazer o bem a todos, principalmente abençoando os necessitados, é imitar a Cristo, porque foi isso que Cristo fez o tempo que ele estava aqui. Não devemos deixar de dar a quem precisa aquilo que temos. Às vezes temos e podemos fazer alguma coisa. Então, a palavra do Senhor chama para nós. Não digas ao teu próximo, vai e torna, amanhã te darei, tendo-o tu contigo. Olha, volta amanhã que amanhã eu te ajudo, volta amanhã que eu amanhã te ajudo. E este amanhã nunca chega. Então Jesus chama atenção para isso. Olha, não despede o necessitado, sendo que você pode ajudar hoje, senão este amanhã não chega. É preciso atentar para isso. Então, não diga ao seu próximo, volte amanhã, eu lhe darei algo se tu pode ajudar hoje. É o momento, a necessidade é hoje, é agora. Então Jesus nos chama esta atenção. 2.3, a atitude que agrada a Deus. Como Deus fica feliz quando nós ajudamos aos necessitados. Quem tem necessidade de cuidados não pode esperar, como nos ensina a parábola do bom samaritano. Então, nós já vimos alguma coisa sobre o bom samaritano, e toda é uma parábola muito conhecida, e ele ajudou alguém no lugar deserto e ninguém estava vendo. Alguém que foi desprezado, alguém que foi saqueado, que foi tirado dele alguma coisa. O bom samaritano viu que aquele homem estava naquela situação e tinha uma coisa, ele não podia esperar mais, ele já estava nos seus limites de ser ajudado ali naquele deserto, descendo de Jerusalém para Jericó. Assim diz o texto. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. O próprio Jesus usava a íntima compaixão, agora ele manda que nós usemos a íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-lhe sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, deu-lhes ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar.
fez um bem na hora necessitada. O moço que foi assaltado, que foi tirado dele os bens na viagem, ele precisava, era naquele momento, e ele agiu no momento da necessidade. Então, ele agiu no momento da necessidade. Essa parábola saiu quando uma pessoa muito estudada perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí Jesus contou a parábola do bom samaritano. Vou te mostrar quem é o meu próximo. Aí fica a pergunta para esta manhã: quem é o meu próximo? E quem é você? Quem sou eu? Às vezes eu encontro o meu próximo, e quem sou eu? Para refletir, olhar e ver a necessidade e fazer alguma coisa. Quem é o meu próximo? E quem sou eu? É uma parte importante também desta parábola, tá? Imaginar-se no lugar do outro é um bom exercício para compreender a urgência de quem tem fome ou passa por maus tratos. Será que suportaríamos a situação que ele está passando? Então, é bom refletir. Diante disso, devemos ter compaixão do próximo, dos que não têm a quem recorrer, sendo rápidos e liberais quando se trata de socorrer os necessitados. Há um momento, e aquele momento está havendo uma necessidade. É preciso observar. Reflexão. Mais uma vez, uma reflexão. O bom samaritano nos dias atuais. E aí? A gente conta a história do bom samaritano lá do passado, que está na Bíblia, escrita há 2000 anos atrás, mas e nos dias atuais? Quem é o bom samaritano? E quem sou eu? E quem é o meu próximo? Tudo isso precisa ser refletido e colocado em prática no nome de Jesus. Assim, tópico 3, auxiliando o próximo. Auxiliando o próximo. Então, a Bíblia tem 2 versículos que nos chamam muito a atenção. A Bíblia diz assim: cada um deve levar a sua carga. Depois a Bíblia diz assim: levai as cargas uns dos outros. Nós sabemos que tem situações que é de cada pessoa, mas se nós chegarmos juntos e encostarmos o ombro nesta pessoa que está passando por uma necessidade, eu consigo cumprir os 2 versículos. A necessidade é do meu próximo, mas chegando perto, aquela necessidade vai ficar menor, vai ficar mais suave. Eu consigo cumprir esses 2 versículos, levando a carga junto com ele, levando a minha carga, ele levando a carga dele, mas vai ficar mais leve para ele se eu entender isso aí. Auxiliando o próximo. Assim, o cristão deve ter atitudes do amor ao próximo como o bom samaritano. A parábola do bom samaritano não está na Bíblia por um acaso, é para que nós vejamos o que podemos fazer. Romanos 13:8 diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, as pessoas ficavam muito preocupadas em cumprir a lei. Ele disse, mas quem ama o próximo já está cumprindo toda a lei. Aí vai doar, vai fazer alguma coisa a mais, além de cumprir uma lei simplesmente por uma imposição, mas vai fazer por amor, por íntima compaixão. Estende a tua mão aos que necessitam de ajuda. Estende a tua mão aos que necessitam de ajuda. Olha o Provérbios 31:20. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Estende as mãos, porque há necessitado. Jesus disse, os pobres vocês terão sempre diante de vocês. E assim podemos praticar e sendo cristãos de uma maneira muito prática, um cristianismo muito prático. Então, olha que versículo interessante. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Não é muito séria a palavra do Senhor? Ainda que eu tenha todos os dons, toda a eloquência de falar, mas se não tiver amor, então Deus nos chama atenção, reflexão, mais uma vez, para o dia de hoje, tá? Amor ao próximo não é um sentimento, é uma atitude. Eu tenho muito amor, muita compaixão do necessitado, mas não tenho atitude. Então, amar ao próximo é questão de atitude. Amar é um verbo que gera uma ação. Então, ter mais alegria em dar do que em receber. Mas como nós gostamos de receber presente, receber ajuda, mas ele disse, olha, sinta alegria também quando você estiver doando, fazendo alguma coisa para alguém, isso vem como um retorno do céu para as nossas vidas.
Olha em Atos 20 o que diz para nós. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É mais feliz aquele que está doando, fazendo alguma coisa por alguém, do que ficar pensando em só receber, só receber. Então, ele diz que muito bem-aventurado significa mais do que feliz. Assim, nossos gestos de amor agradam a Deus e alegram o coração do necessitado. Então, o nosso gesto de amor agrada a Deus, agrada quem foi abençoado e agrada a gente. Sentimos uma sintonia de amor, de alegria na presença de Deus. Então, antes que revelam o verdadeiro amor ao próximo, atitudes que revelam o verdadeiro amor ao próximo. Cada um tem uma pedra para ultrapassar. As pessoas têm suas necessidades, têm as suas dificuldades, tem uma pedra no caminho, mas quando alguém estende a mão, fica bem mais fácil de ultrapassar aquele obstáculo, tá? Assim, 3.1, o cuidando dos mais próximos. Interessante que onde está esse próximo? Será que está próximo fisicamente? Será que está à distância? Onde está esse próximo? Será que está lá em outro país, tem uma necessidade, tem uma obra missionária? Onde está esse próximo? É importante a gente localizar quem é o nosso próximo e quem somos nós também, para mover e fazer alguma coisa. 3.1, então. Paulo ressaltou para Timóteo, seu filho na fé, que devemos ser cuidadosos com a nossa família. Estamos falando agora de fazer o bem, mas comece pela família, comece pela família. Então, Paulo, um pastor experiente, ensinando ao jovem pastor Timóteo, olha, comece pela sua casa fazendo o bem. Então, por quê? Olha Paulo escrevendo para Timóteo, se alguém não cuida dos seus, da sua família, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, Paulo agora chama atenção e orienta o Timóteo. Alguém, primeiro, cuida da sua família. Por isso, essa nossa escola dominical, essa nossa lição de hoje, tem por título A Mordomia Cristã, a administração cristã, administrar com compaixão. Onde começar essa compaixão? Na casa, na minha casa. Depois na comunidade, na sociedade. Nós vamos passar aqui agora e ver. Família é um projeto de Deus. Se a família é um projeto de Deus, eu devo abençoar a minha família, porque senão eu serei pior do que o infiel. Mostrar que é fiel, começando pela própria família. Paulo também ressaltou que é preciso fazer o bem a todos. Aí, pronto, a todos, além da família, a todos. Que especialmente aos domésticos da fé. Agora eles estão falando dos domésticos da fé, são a igreja, os cristãos, aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Olha em Gálatas 6:10. Paulo disse, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, começamos a abençoar a nossa família, tendo uma boa administração do que Deus tem nos dado, administração dos domésticos da fé da igreja e abençoando a todos como Jesus abençoou. Jesus multiplicou pães e peixes, uma multidão alimentou de pães e peixes. E será que todos ali eram cristãos? Todos eram convertidos? Mas todos foram abençoados. O importante é ser um abençoador para o Senhor. Começando pela família, pela sociedade, pela igreja e pelos necessitados. Deus manda nós abençoarmos a todos. Para Paulo, cuidar do próximo é ser generoso com aqueles que nos cercam. Eles estão aí em volta de nós a todo momento, nós sabemos que existe um necessitado. O culto doméstico criativo, uma família onde eu começo a fazer o bem na casa, sendo um exemplo em casa, ensinando, conforme nós vimos anteriormente, que ensinando até o menino no caminho para ele ser um abençoador também. Então, eu vou abençoar, ensinar a criança também a ser um abençoador e assim, começando pela família e chegando até a sociedade. Os domésticos da fé é a igreja. O peixe é símbolo do cristianismo, assim como a cruz é símbolo do cristianismo, o peixe é símbolo do cristianismo. Não pela multiplicação dos peixes, mas porque a palavra peixe dá uma frase bonita assim, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, o cristianismo é o símbolo do cristianismo. O peixe é o símbolo do cristianismo. Os domésticos da fé, comecemos com ele, ajudando a cada um. 3.2, de coração e olhos abertos. Que interessante.
Porque às vezes os olhos não veem o necessitado, mas às vezes os olhos vê, mas o coração não sente. Então, de o coração e olhos abertos. Só assim podemos cumprir a vontade de Deus. Então, muitas pessoas se apegam tanto aos bens materiais que vivem para acumular riquezas. Então, só vive para acumular riqueza. Lembra do pensamento que estudamos ainda há pouco? Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro, só pensa em acumular. Mas a Bíblia nos ensina a partilhar o pão com o pobre. Nos ensina isso aí. Provérbio 22. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu o seu pão ao pobre. Então, Deus está olhando toda a atitude. Se o pobre está sendo abençoado, se eu estou sendo abençoador. Deus vê tudo, nada escapa aos olhos do Senhor. Olha que provérbio bonito. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. E Deus paga muito bem, nos dá muito mais do que... Porque a Bíblia diz que Ele nos supre todas as nossas necessidades segundo a sua riqueza. Então, Ele nos abençoa com muito mais. Então, os crentes da igreja primitiva eram solidários uns com os outros, e ninguém tinha falta de nada. A igreja primitiva pregava o evangelho, anunciava Jesus, orava pelos enfermos, ressuscitava os mortos, mas eram solidários, ajudavam uns aos outros. Lembra quando foi necessário ter a ordenação dos diáconos? Os diáconos, as pessoas que dedicaram na sociedade, a ordenação dos diáconos, lá em Atos capítulo 6, surgiu por causa da necessidade de ter uma administração, uma mordomia da igreja a ponto dos necessitados serem abençoados pela igreja. Então, é muito importante. Olha aqui em Atos 2. E perseveraram unânime todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Todo o povo, mesmo os não crentes, eles olhavam para a igreja com os bons olhos, porque a igreja era uma igreja abençoadora. Então, a igreja caiu na graça do povo, assim como Jesus também estava sempre rodeado. A igreja também primitiva, ela era muito rodeada, muito cercada, porque era uma igreja abençoadora. Tenhamos um coração generoso, de maneira que agrada a Deus, para auxiliar os que necessitam de ajuda, tendo um bom senso de ajudar as pessoas. A igreja primitiva cuidava dos necessitados. Está lá Atos, a igreja dedicando, a ponto de criar o cargo de diáconos para fazer com que chegasse até os necessitados a ajuda dada pela igreja. Então, a comunhão de uma igreja saudável. Quer pensar numa igreja saudável? Uma igreja que olha para a necessidade dos necessitados. Empatia. 3.3. Empatia, um sentimento nobre. Empatia é um sentimento nobre. Agora, a empatia pode ser antipatia, simpatia. Então, nós vamos desenvolver em nós a simpatia. Jesus era simpático, tinha uma empatia, atraía as pessoas. A igreja primitiva atraía as pessoas, porque fazia o bem. Então, esta é a nossa missão. 3.3. A palavra de Deus nos exorta a agir com empatia. E isto é, perceber a dor do próximo como se doesse em nós mesmos. Isso aí é ter empatia. O que ele está passando? O que ele está sentindo? Está com fome? Está com... O que eu posso fazer? Jesus nos convida a olhar para o outro com amor. Jesus olhava sempre com amor. Marcos 8:2. Jesus dizendo, aquela multidão ficou ouvindo Jesus, são muitas pessoas, milhares de pessoas, talvez 15 mil, 12 mil pessoas, ouvindo Jesus, aí... Chegou o momento que Jesus diz, tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Então, Jesus sabia que eles estavam num deserto, onde não tinham o que comprar e nem ter dinheiro para comprar. Então, ele falou, tenho compaixão, vamos fazer alguma coisa. E pegou os pães, multiplicou, alimentou todos, e ainda sobraram 12 cestos. Por quê? Os apóstolos ajudaram Jesus a alimentar a multidão. A Bíblia diz para nós que aquele que abençoa será abençoado.
e sobraram 12 cestos. Então, os apóstolos também foram abençoados. E como foram abençoados? Muito mais, tá? Por ter tido aquela atitude. Empatia. Empatia, a cruz de Cristo. Empatia, uma marca do cristão. Tem a marca do cristão, a empatia. Solidariedade e empatia. Solidariedade e empatia. Aqui, esse aperto de mão parece que é simplesmente um aperto de mão, mas aqui não tem discriminação, e aqui também a mão que está sustentando, ela está segurando essa mão, veja que ela está assim sendo socorrida, não é simplesmente um cumprimento, uma saudação, não, ele está sendo assim, uma mão sendo socorrida, alguém que está socorrendo o outro, solidariedade e empatia. Então, empatia, uma palavra que todos deveriam não apenas saber o significado, mas colocar em prática no seu dia a dia. E aí? Eu sei o que significa empatia, eu sei o que é compaixão, mas agora colocar em prática. Então, Neemias se sensibilizou com a situação de Israel. O povo de Israel foi levado para o cativeiro babilônio. Neemias trabalhava lá no palácio do rei como copeiro do rei. E de repente o irmão dele, Anani, foi visitá-lo. E ele chegando lá, o Anani, o Neemias perguntou: como está a minha cidade, o meu povo? O Anani disse: olha, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, estão numa situação terrível. A Bíblia diz que o Neemias foi orar, jejuar e depois foi pedir ao rei autorização para ir construir. Olha aqui Neemias 1 e 4. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A notícia de que lá estava tudo destruído moveu o coração de Neemias, e ele sentiu compaixão, e o momento certo ele pediu autorização para ir lá. Então, quando ele foi servir o rei, e quando ele soube a notícia, olha, sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. O que eu posso fazer? Ficou naquela interrogação. Ele mesmo era um cativo que estava lá na Babilônia, mas ele queria fazer alguma coisa pelo seu povo. Sentiu a dor do seu povo, fez com que ele logo se disponibilizasse para restaurar os muros de Jerusalém, trabalhando pelo bem da cidade onde viviam os seus pais. Sentiu compaixão e moveu-se e pediu autorização ao rei. Neemias 2, olha o que diz. E o rei me disse: o que me pedes agora? Então o rei orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Quando o rei viu que Neemias estava triste, ele disse: está diferente, o que está acontecendo? Ele estava sentindo compaixão da sua cidade, do seu povo. E aí? Ele, na hora que foi servir ao rei, o rei viu que ele estava com um semblante diferente. E ele, aqui está em inglês, mas é o copeiro do rei, tá? E ele está servindo ao rei e foi dada a autorização para ele reconstruir Jerusalém. E Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém. O rei marcou um determinado tempo e ele foi para Jerusalém. Chegou lá e começou a trabalhar nas muralhas de Jerusalém. Uma obra que gastaria 5 ou 6 anos. Foi construída em 52 dias os muros de Jerusalém, porque Neemias sentiu compaixão do povo. E ficou, então, relatado no livro de Neemias, essa grande obra que nós lemos até hoje. Assim, encerrando a nossa escola bíblica dominical, só lembrar que estudamos no tópico 1 a benevolência de Deus. Deus é benevolente e quer que os seus filhos sejam benevolentes. Então, a benevolência de Deus. O que aprendemos nesse tópico? O profeta Isaías mencionou perguntando: pode uma mãe se esquecer do seu filho? Mas o Senhor nunca se esquece dos seus, nunca se esquece dos seus. O amor de Deus é muito mais forte. Tópico 2, nós estudamos abençoando para ser abençoado.
Quero ser abençoado, mas começo abençoando, e Deus vai me abençoar. Aprendemos no tópico 2, devemos ter compaixão do próximo, socorrendo as necessidades com liberalidade. Jesus trabalhava com a compaixão, já vimos e reprisamos várias vezes. Tópico 3, nós estudamos auxiliando o próximo, chegando perto, encostando o ombro, qual é a necessidade? Então, auxiliando o próximo. O que aprendemos? Nossos gestos de amor agradam a Deus e alegram o coração do necessitado. Então, Deus fica contente, eu fico contente de ter ajudado e o necessitado também contente. Uma ótima lição para esta manhã, estamos aqui felizes de estar estudando este assunto. Nossa conclusão final, Deus é bom. Por isso, a bondade deve ser uma característica do cristão. Se sou cristão parecido com Cristo, Cristo é bom, eu devo ser bom. Quem reparte com os necessitados tem os passos guiados por Deus, no caminho da bondade, da justiça e da verdade. A pessoa é uma pessoa abençoadora, Deus vai dirigindo os seus passos e as suas coisas vão dando certo e nós vamos vencendo em nome de Jesus. Então, uma definição de bondade. Bondade diz respeito ao caráter motivador do bem em ação. Bondade é o bem em ação, não é um bem teórico. Bondade é um bem em ação, em prática. Assim, podemos... A bondade é o legado do cristianismo. Falou em cristianismo, a gente pensa, é gente boa, é gente que ajuda os outros. É a qualidade que nos torna semelhantes a Cristo. Cristianismo, semelhantes a Cristo. Então, Deus, o Deus da promessa é o mesmo Deus da recompensa. Não esqueçamos disso, gente. Deus da promessa é o mesmo Deus da recompensa. Ele faz a promessa e ele recompensa aquele que ajuda o outro. Olha que versículo lindo, vamos ler mais uma vez. Porque somos criaturas de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós para praticarmos. Então, Deus nos salvou, nos mostrou o caminho para fazermos boas obras. E se fizermos boas obras, a recompensa vem de Deus. A recompensa vem de Deus. Deus abençoe a todos por ter participado dessa escola bíblica dominical. Na paz do Senhor, em nome de Jesus.